Bora fazer seu lenço de quadril? Isso mesmo, você fazer seu lenço de quadril. Olha, eu bolei esse lenço lindo, maravilhoso, para que você possa fazê-lo, você mesmo aí na sua casa. Tenho certeza que você consegue. Bora fazer um lencinho para animar na sua aula. É um lenço que você não precisa saber costurar, não vai usar máquina, não vai usar crochê, muito fácil. Às vezes você tem até aí as coisinhas para fazer. Esse lenço, ele é diferente do outro que eu fiz. Para quem não conhece, tem um outro modelo de lenço de quadril aqui no canal, eu vou deixar o link, tá? Que se você gostar, né, você vai lá, faz 2 lenços, né? Se você gostar do vídeo, que tá super explicadinho, bem detalhado, curte, comenta, compartilha, tá? Deixa seu recadinho aí pra mim. Se você fizer, posta, me marca. Vou deixar meu Instagram aqui. E eu espero mesmo que você faça, tá? Tenha orgulho de usar o teu lenço, você mesma fez na sua aula, tá? E se tiver qualquer dúvida, põe aí no comentário. Obrigada, um beijo e bora fazer lencinho, hein? Meninas, aqui eu tenho uma viscolaicra que eu dobrei ela no meio, tá? Eu coloquei uns alfinetinhos aqui, porque eu vou estar cortando aqui, né? Eu fiz um desenho um pouco anatômico, menor aqui tá com cerca de 13, 14 centímetros, aqui tá com cerca de 20, e aqui nessa parte que vai atrás do quadril, ou do lado, né, do quadril, que é a parte maior, tá com 35 a 36 centímetros. E você pode estar fazendo isso, não precisa ser tão exato, às vezes se você quiser fazer um pouco mais, colocar 16, colocar um pouco menos, colocar um pouco mais, né? Mas aqui a intenção é essa parte onde a gente amarra no quadril ficar mais fino, né? E aqui maior, tá? E depois aqui eu vou estar cortando e vou estar aplicando essa rendinha, tá? Que eu também vou cortar ela fazendo um desenho para estar aplicando em cima da viscolaicra. Bem, vamos começar cortando essa viscolaicra, tá? Seguindo aqui essa linha que eu fiz com giz. Aí lembrando que aqui nós temos 35, 36 centímetros, uns 20 centímetros e 14, 13 centímetros lá no final. Depois eu vou abrir esse tecido e mostrar exatamente o tamanho dele, né, que deve estar mais ou menos com 1,45, 1,50 aberto, né? Essa viscolaicra é legal por quê? Porque eu não preciso nem passar vela, né? E aqui eu prendi com alfinete para justamente não acontecer do tecido dançar e ficar ruim para cortar e errado, né? Então, com a viscolaicra eu não preciso fazer barra, não preciso passar vela.
Bem, aqui, ó, ficou uns dentinhos que eu vou... Por isso que é importante colocar o alfinete, né? Para o tecido não desmanchar. Eu vou dar só uma acertada aqui, para não ficar esses dentinhos no tecido. Então, lembrando que a Viscolaicra é um excelente tecido, que eu não vou precisar nem passar vela e nem fazer barra, tá? Eu vou abrir ele, medir certinho, para passar para vocês qual a medida total dele aberto. Então, eu vou aqui dobrá-lo de novo. Lembrando que a Viscolaicra, como ela tem bastante elastano, a gente precisa sempre arrumar bastante o tecido, para não acontecer de tá marcando no lugar errado, né? Então, aqui eu vou estar marcando o meio com o giz. Pode ser lápis de olho também. Fazer uma baita de uma marcona, depois sai. Eu vou abrir ele de novo. Então, ali é o meio. Olha como... Bem, agora vamos falar da renda, né? Que eu tenho aqui duas partes, né? São duas partes. Esse é um tecido que eu já tinha. Então, às vezes, se você tiver um pouco mais ou um pouco menos, às vezes dá pra, de repente, cortar em partes, né? E ir montando. Olha, eu tenho aqui 73 centímetros. Então, eu tenho duas partes de 73 centímetros. E é irregular, né? Mas eu vou depois, na hora que eu finalizar o corte, eu vou estar deixando, assim, mais ou menos com uns 15 a 18 centímetros. Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu vou estar cortando essa parte aqui de baixo, para deixar na renda. E depois eu vou criar um desenho aqui também com ondas, para estar colando esse tecido em cima da Viscolaicra. Só que a intenção é que a renda fique abaixo da Viscolaicra, que ela fique caidinha assim, ó, um pouquinho pra fora. E a intenção é colar mesmo, não é costurar não. Será que vai dar certo? Porque acaba que a renda ela é toda furadinha, né? Vamos ver. Se não der certo, a gente costura, né? E ela provavelmente não vai dar até a ponta, pela medida que eu tenho. Mas aqui eu tô colocando numa inclinação, né? Então, ela tem 73 centímetros. E eu vou estar colocando, arrumando um pedaço de cada lado. Aqui, eu vou tentar tá colocando o centro, né, do tecido com o bico da renda, né? Tentando juntar aqui. Depois, eu posso estar colocando isso, deixar separado mesmo, ou dar um jeitinho de costurar alguma coisa ou colar para juntar e não ficar separado. Aqui, eu vou usar os alfinetes para estar juntando a renda na Viscolaicra, para facilitar para eu fazer o desenho e depois cortar, que eu vou cortar em cima da Viscolaicra. Deixa eu mostrar aqui
né, um pouco aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Eu alinhei o final aqui desse... Deixa eu ver se eu consigo aqui apontar. Aqui, ó, o final da renda na bordinha do viscolaicra, só que ainda vai ficar um bom, né, um palmo mais ou menos de tecido sem a renda, que não dá. Vamos lá, então agora que eu alfinetei a renda na viscolaicra, primeira coisa que eu vou fazer é tá recortando a bordinha dessa renda, né? Todas as rendas têm esse padrão, né? Tem uma parte que é só essa telinha, então a gente vai arrancar isso, tá? E deixar só o início aqui. Bem, aí tá cortada a parte de baixo da renda, né? Lembrando que na ponta ficou cerca de um palmo sem renda, tá? E agora eu vou tá fazendo um desenho ali na parte do meio, né? Aqui nessa parte, onde eu vou tá ondulando também a renda. Então, aqui, ó, eu vou fazer um desenho à mão livre mesmo. Vou começar um pouco mais fino. Vou fazer primeiro aqui um desenho e aí depois eu passo aqui. Meio que ondulando. E um pouquinho mais grosso aqui, transpassando ali pro outro lado. Então, aqui ele ficou com 7 mais ou menos, e aí depois eu fui colocando com 10, e aqui ficou com 17 mais ou menos. Então, aqui com 7, com 10 e com 17. Aí agora eu vou fazer do outro lado. Eu posso tá pegando aquele outro tecido, retirando dali e fazendo o desenho em cima desse. Olha, aqui eu joguei o centro ali da renda, né? Bem no meio, onde eu marquei com giz na viscolaicra. Ó, aqui eu vou retirar esse alfinete, vou virar aqui essa pontinha que sobrou e vou alfinetar de novo. Aqui eu tô achando que eu vou precisar talvez costurar, tirar um fio daqui. Eu tô achando que talvez a cola não vai ficar legal. Né? E aqui vou retirar e vou pôr também
aqui mais em cima. Eu retirar essa segunda parte e cortar ela usando essa daqui, né? Porque eu acho que pode ficar mais certinho, né? Essa curvatura aqui, ó. Porque aqui a intenção é depois usar aquele material, né? Que eu mostrei no início, né? Que vai dar um brilho aqui no nosso lenço e vai ficar muito bonito. Olha, então aqui a gente pode estar cortando aqui no meio. Deixa eu assim exemplificar mais ou menos para então decidir o que é melhor. Cortar aqui no meio, né? E ficar dividido, né? Separado, só que sem nenhum tecido aqui, né? Sobreposto para manter uma transparência maior, igual tá vindo, ou deixar sobreposto. O que vocês acham, hein? Vamos cortar então? E aqui, ó, eu vou tá cortando, não ficou assim o centro, centro. Mas eu vou tá cortando então aqui no meio. E depois, como a gente vai juntar esse tecido aqui com a viscolaicra, não vai cair nada, mas vai ficar aqui no meio um corte, que aí depois a gente vê o que faz, né? Junta de alguma forma. Olha, eu tô pegando as duas partes da renda e cortando aqui no meio, ó. Medo. Ai, aí. Não ficou tão certinho, mas tá bom. Se tiver alguma costureira de plantão aí, ó, não fiquem brava comigo, tá? Aqui, ó, igual eu tô fazendo, toda a minha ideia é justamente pra gente fazer de uma forma prática, sem muito conhecimento de costura, né? Sem máquina, sem crochê. Igual aqui, na hora que eu cortei, então eu vi que já ficou aqui um pouquinho mais alto. Então eu vou tirar essa partezinha aqui, ó, pra ficar mais certinho, tá? E aqui sobressaiu um pouquinho, mas não tem problema não. Eu vou pôr um alfinete aqui pra tá segurando bem esse centro.
Olha, eu coloquei aqui um alfinete, alfinetando tanto a renda quanto a viscolaicra de baixo. E aqui um para alfinetar a viscolaicra, para deixar as duas pontas. Então, a gente vai começar fazendo o quê? Nós vamos começar a enfeitar. Vamos começar a enfeitar. Caso vocês tenham chateau preto, né, combinando com a renda ou combinando com a viscolaicra, dá para estar aplicando aqui nessa região, aqui nessa linha. Na hora que eu colo com cola pano, eu já vou estar colando já esse tecido, né? Ao invés de estar costurando. E a minha intenção é usar a paetê. Bem, eu coloquei aqui um tecidinho aqui por baixo, porque quando você usa cola pano, sempre você tem que vir de vez em quando levantar o tecido para não colar tudo, né? E não estragar alguma coisa. Bem, eu vou estar utilizando uma paetê com furo no centro, um pouquinho maior. Deixa eu colocar aqui, ó. E depois eu vou estar usando uma lantejola um pouco menor, porque eu achei muito pequenininha essa daqui para usar no trabalho todo. Ó, da esquerda tem 8 e ela é lisa. E a da direita, ela é toda sextavada e ela tem 6. Aí eu achei que a de 6 ficou muito pequenininho para estar fazendo esse trabalho. Bem, vou usar também aqui uns palitos para estar pegando as paetê, lantejola. O que acontece? Eu vou usar agora cola pano. E aí, qual que é a forma rápida de trabalhar, né? Para fazer isso aí? Você vai fazer por partes, né? E de vez em quando você vai vir e levantar o tecido até secar total. Aqui, a minha intenção é pôr paetê, lantejola, paetê, em toda essa extensão aqui de uma forma um pouco grossa, até um certo ponto, e depois ir deixando de forma aleatória. E depois colocar aqui também. Aquelas flores que eu mostrei no começo, a intenção é colocar uma aqui e depois 2 nas laterais, que eu acho que vai ficar assim bem legal. E depois, na ponta, acrescentar as moedas, tá? E pra vocês verem, às vezes nem precisa das moedas, né? Só assim já fica bonito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou por vários pontos de cola pano, eu vou ir pondo. Olha, eu molhei um pouquinho a ponta do palito com cola. E aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou pegando e vou adicionando.
Olha, agora eu coloquei pingo de cola na viscolaicra, acima da renda. E vou também colar paetê ou lantejoula. E eu coloquei de uma forma mais perto, próximo à renda, e aí agora eu vou espaçando aqui, ó. Meninas, essa cola, quando ela seca, não sai nem... Ela é ótima. Pode ser qualquer marca. Algumas pessoas já me perguntaram, não lembro aqui o nome, de outros tipos de cola. Aí tem que testar, né? Porque tem cola que derrete o tecido, né? Colou a renda, né, na viscolaicra. Aqui na ponta, aqui na pontinha, eu passei cola aqui, né, que é uma parte que ela é mais grossa, né, e vai segurar bem, e passei um pouquinho de cola aqui. Até então está bom, né, depois eu vou testar, ver como é que vai ficar. Aqui eu posicionei as 3 rosinhas do jeito que depois eu vou colocá-las, mas agora eu vou retirar porque agora chegou a vez de fazer os penduricalhos, né? A parte dos penduricalhos, cada uma pode fazer com aquilo que tiver e a quantidade que quiser, o tamanho que quiser, né? Aí vai do gosto. Eu vou usar então essas pontinhas douradas e a medalha, mas pode ser também paetê, aquelas que tem, igual essa daqui que tem um furo em cima, tá? Pode ser dessa também, fica bonita igual. E também acho que se às vezes não quiser pôr nada, eu acho que assim já tá lindo já. Pode acrescentar um pouco mais de paetê aqui, unir essas duas partes que ainda tá separado, né? Depois eu vou também colar. Vou pôr ponto de cola aqui, aqui e aqui. E só, né? Só que colocando a medalha vai dar um peso, né? Vai ficar bem legal. Ficaria legal também, mas eu não tenho material, fazer como aquele lenço de quadril primeiro que eu montei, que é fazendo assim, ó, correntinhas dessa forma. Hoje, para esse aqui, eu vou estar fazendo só mesmo algo pendurado, né? E aí eu vou explicar certinho como que vocês vão fazer. Então, assim, ó, nós vamos utilizar linha pesponto, tá? Uma agulha, né? Aquelas continhas, pode ser qualquer formato. E as medalhas, né? Que pode ser também outra coisa.
Pode ser um pingente também, fica bonito, sabe? Uma gota, fica bem legal. É que como esse tecido, esse viscolaicra dourado, eu achei que vai ficar bonito com essas medalhinhas aqui. Então, olha só, às vezes para quem não tem dificuldade até de entender como é que faz para pôr a linha na agulha, né? Então, você vai pegar aqui, ó, vai passar, inclusive a linha pesponto, ela é bem mais grossa do que a linha normal. A gente passa aqui, ó. E pra não ter que ficar pondo a linha várias e várias vezes, né? Deixa eu pensar que se vai dar certo, né? A minha ideia de pôr, eu acho que não vai dar certo de pôr uma linha grandona, né? Igual nós fizemos da outra vez, aqui não vai funcionar. O melhor vai ser fazer realmente cada pingente uma linha, tá? Se você quiser mais forte, você pode fazer, passar 2 vezes, tá? Fazer com 4 linhas, mas não agora. Fazer, na hora que for fazer o pingente, você passa 2 vezes. Bem, então repassando aqui, né? Nós vamos tá fazendo em pingente. Então, mais ou menos, eu determino que tamanho que vai ser, depende do tanto de conta que você tem, né? Eu vou fazer, e aí agora que eu vi, ela tá bem úmida ainda. Tá um pouquinho, né? Deu contato aqui com o meu esmalte. Então, peraí. Bem, eu vou fazer a corrente com 5 centímetros, tá? Então, o que que eu faço? Eu já vou montar de forma a saber quantas continhas que vão para ela ter 5 centímetros. E a linha, eu vou pôr ela um pouco a mais, né? Eu vou pôr uma linha com... Aí aqui, ó, vai dar uns 25 centímetros, mais ou menos, para eu finalizar bem, para depois não acontecer de estourar, né? Ó, então aqui eu vou dar vários nozinhos. Vários nós. Aqui, assim, a diferença desse pro outro é que a gente vai ter que fazer várias linhas, né? Então, assim, ó, eu vou fazer vários pingentes primeiro nessa parte aqui. Vários não, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5 ou 4 de cada lado. E eu vou começar aqui, nesse centro. E lembrando que depois eu vou colocar, né, a florzinha aqui, né? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui. E eu vou pegar, nesse primeiro, eu vou pegar a viscolaicra e a renda, tá? Eu vou pegar os 2 tecidos. Então, eu venho aqui a mão por baixo, venho com a linha aqui, a agulha por baixo, e passo a linha. E depois, em um outro pontinho perto, eu passo de novo. E depois eu volto de novo. Depois eu vou fazer mais perto da câmera. Volto de novo, porque vai ficar bem firme. Aí, tá vendo? A linha tá pendurada. Aí, eu vou fazer o quê? São 5 centímetros de corrente que eu quero. Deixa eu pôr a trena aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Eu pego as contas e vou colocando aqui na agulha. E vou vendo aqui quantas vão, porque depois eu mantenho um padrão, né? Olha, vamos lá. Mais um pouquinho. Aí aqui passou um pouquinho, mas bem pouquinho.
Ó, então aí o que eu faço? Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 continhas, o que deu mais ou menos 5 centímetros. Aí eu coloco a moeda e volto a linha aqui, ó, nessa conta. E vou passando dentro de cada uma agulha, voltando a linha e puxando. Até sair lá em cima. Depois eu vou fazer de novo com mais um. E aí fica penduradinho. Aí eu venho aqui e enfio de novo a agulha no tecido. E vou repetir isso aqui mais algumas vezes para fixar bem. E aqui eu já tô até prendendo o tecido também, né? Prendendo a renda. Ó, tá vendo? Eu tô passando várias vezes para não ocorrer de depois com o chacoalhar, né, do quadril, isso aqui vir a cair, tá? E depois aqui atrás, eu vou ainda assim dar mais um ponto aqui, vou cortar e vou dar uns nós. E corto o excesso. Como ainda tá meio úmido, eu preciso manusear com um pouquinho de cuidado, né? Aí. Ela ficou, como ela é grande, né? Ela ficou com um total de quase 7,5, mais ou menos. Aqui eu coloquei mais uma correntinha e para posicionar as outras eu vou medir a distância dela e vou fazer a mesma distância subindo aqui, né? Eu posso até dar uma espaçada maior quando for chegando mais acima, né? Mas aqui então eu vou medir quanto eu tô colocando. Olha, tá com 7,5, tá? 7,5 deve dar ó, um pouco mais do que o próprio comprimento da corrente, né? Então, aí eu posso tá pegando giz ou um alfinetinho e já marcando o local onde eu tenho que colocar a próxima corrente, né? Então, aqui 7,5. Esse aqui. Então, aí tendo essa base do espaço entre uma e outra corrente, aí vai fazendo até chegar mais aqui na lateral, né? Pode estar fazendo até aqui, ó. Até aqui em cima. Mostrar aqui pra vocês, eu terminei o lado esquerdo. E aqui, ó, eu dei um pinguinho de cola, pano, e depois eu vou fechar essa parte da renda pra trás e colocar cola pano. Aí, aqui eu coloquei os 7,5 centímetros entre uma correntinha e outra. E vou continuar esse mesmo trabalho aqui do outro lado. Terminei, então, a primeira fileira, tá? Não precisa ser perfeito a distância entre um e outro. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês qual que vai ser o próximo passo.
Bem, o próximo passo vai ser colocar esses mesmos penduricalhos na barrinha da renda, tá? E aí nós podemos fazer intercalando, colocando assim no meio, na direção do meio do de cima, ou da forma que você achar que fica legal. Então nós vamos pôr mais aqui uma fileira, aqui justamente nessa partezinha aqui. Será da mesma forma, inclusive essa parte aqui da barra, ela é bem mais grossa, então dá para segurar bem essa correntinha que a gente está fazendo. Então, nós vamos fazer mais uma fileira toda ao redor da barra da renda. Olha, fiz as marcações com giz, eu não medi, eu fiz a olho, mais ou menos no meio das duas, entre as duas de cima, e verificar se tiver 5 de um lado, tem que ter 5 do outro, né? Pra ter uma harmonia, tá joia? Bem, aqui na parte de baixo, que é na bordinha da renda, nós não vamos costurar a viscolaicra com a renda. A gente vai só pôr a correntinha na renda, igual eu fiz aqui, ó. Então, eu vou fazer uma pra ficar bem entendido, né? A forma é a mesma, né? Colocar a linha na agulha. Dar os nozinhos, dependendo como tiver a renda, se ela for mais grossa, mais fina, é importante passar mais vezes o tecido para aguentar depois, né? E dar vários nós aqui, ó, que eu tô fazendo até mais nós. Então, aqui, ó, já fiz a marcação, né, com o giz. Aí, eu vou vir só na renda, então, eu vou vir aqui por baixo, só na bordinha da renda. Vou voltar de novo a agulha para ficar mais fortinho, né? E, de novo, volto aqui. E aí, então, vou fazer a correntinha. Então, lembrando que são 12 pecinhas, no caso aqui da minha, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, puxo tudo aqui e vou com a moedinha. E volto a agulha toda aqui por dentro das pontinhas. Tem que tomar cuidado para não deixar muito frouxo e também nem muito apertado. Porque se deixar muito frouxo, com o tempo, conforme vai dançando, fica parecendo muito a linha aqui, tá? E também se você deixar extremamente apertado, às vezes a pastilha ou a moeda, ela pode ir cortando aqui a linha, ou ele não tem um movimento, né? Ele fica sem movimento. Então, aqui como é renda, eu vou fazer igual eu fiz no começo. Eu vou passar aqui, vou voltar de novo a agulha para firmar bem. E vou de novo passar a agulha. E aí, aqui vou finalizar, dando vários nós.
vendo que eu tô dando bastante, né? Vários mesmo. Depois, às vezes por segurança, se alguém quiser colocar um pontinho de cola pano, né? Virar ele ao contrário, né? E dar um pontinho de cola pano assim no nó pra não desfazer mesmo, né? Então é isso, ó. E aí a gente vai fazendo, intercalando. Gente, olha que lindo que ficou, com as duas fileiras já prontas. Agora, eu vou estar posicionando e prendendo as flores. Só que assim, do jeito que tá, eu acho que já ficou maravilhoso. E ele ficou com um barulhinho muito gostoso. Eu sei que tem muitas que adoram, né? Então, aqui eu vou posicionar as flores, né? Depois eu vou marcar certinho onde eu vou colocá-las. Então, lembrando que essas flores, elas são de cetim, tá? Cortada assim, a base, a primeira parte é do tamanho da boca de um copo americano. Junta essas partezinhas aqui, né? Costura no centro para formar a florzinha. Aqui eu acho que eu vou colocar uma pedrinha no meio, né? Para dar um tchan, né? Mas se você não quiser fazer, né? Às vezes tem algumas também que a gente encontra em loja de... Ai, gente, qual que é o nome? Tem umas lojas de pedraria que vendem prontas umas florzinhas, mas não altas assim, umas florzinhas baixinhas. Eu não tenho nenhuma para mostrar aqui, que você também poderia estar aplicando, ao invés de aplicar essa aí, né? Tá joia? Então, eu vou prender as florzinhas, tá? Com agulha e linha. E depois, eu vou estar passando cola pano aqui, ó, pra fechar totalmente essa parte aqui dessa renda, né? Porque, ó, tem uma parte ainda que tá aberta, aqui eu fechei. E vou finalizar pra fechar mesmo, pra parte dessa medalhinha não entrar por debaixo, né? E já volto. Bem, eu vou estar prendendo, né, as florzinhas de cetim. Só que antes eu vou limpar essa parte aqui que eu fiz com giz, né, com pano umedecido, porque depois aí eu já coloco a florzinha, né? Vou colar o meio aqui da renda com cola pano. E aqui na ponta, eu também vou virar essa renda aqui e vou colar com cola pano, que deu super certo. Porque aqui, ó, aqui na frente eu colei e ficou ótimo. Agora eu vou virar e colar lá atrás também, né? Aí aqui as duas fileiras, né, que não fica assim exato. A segunda fileira eu não fiquei medindo, eu fiz mesmo a olho, né? Só que todas têm 12 contas e uma medalhinha. Eu vou costurar ela lá na viscolaicra. Vou passar a agulha aqui por detrás. Primeiro eu vou colocar ela sem a bolinha.